E aí, pessoal, boa noite a todos. Muito feliz em tê-los aqui nessa discussão que a gente tem sobre pancreatite aguda. É algo bem importante porque todo o tempo nós temos casos de pancreatite aguda e casos que nem sempre são simples e um caso não é igual ao outro. Nós agora estamos tratando um caso bem complexo também, então o tempo todo é assim, a gente vai aprendendo juntos e desenvolvendo juntos. Então essa aula faz parte do nosso programa continuado de treinamento em cirurgia geral no Hospital Estadual de Sapopemba e é aberto para todo mundo que tiver interesse, alunos, residentes, assistentes, todo mundo é convidado para participar das nossas apresentações todas as terças-feiras às 20 horas. Então vamos lá. Vamos falar sobre pancreatite aguda, basicamente três aspectos. Definição é o mais rápido deles, mas é importante a gente ter, e além de aspectos diagnósticos e terapêuticos. Definição: processo inflamatório agudo do pâncreas com variável envolvimento de outros tecidos e órgãos. Isso foi firmado na classificação de Atlanta, na década de 90, e a partir daí essa definição fica muito clara. A importância dela é que ela é diferente da pancreatite crônica, porque na crônica você tem cicatrizes, o pâncreas não volta ao normal, e o envolvimento de outros tecidos e órgãos é diferente do que acontece no processo inflamatório do pâncreas em si. O processo inflamatório do pâncreas, ele é muito complexo e daria uma aula só sobre isso. Mas aí nós nos perdemos um pouco nos objetivos principais, que são diagnósticos e terapêuticos, e uma outra oportunidade a gente fala sobre os processos fisiopatológicos que envolvem isso. A gente vai dar uma pincelada sobre isso quando a gente for falar sobre diagnóstico. Aspectos diagnósticos, então, que nós temos três perguntas iniciais. Todas as vezes que eu tenho um caso de pancreatite aguda, eu faço essas perguntas para mim mesmo. Primeira, é mesmo pancreatite aguda? E isso vai falar sobre o diagnóstico. Segundo, qual a causa? É a etiologia. E a gravidade, se é grave ou não. Então, essas perguntas sempre eu me faço. A primeira delas é uma pergunta bem importante, definida também pela revisão da classificação de Atlanta, que foi publicada em 2013, que finalizou depois de 5 anos em 2012. Eu tive a oportunidade de participar, porque foram reuniões online, então no final da década de 2000. Essas reuniões começaram e a partir daí a discussão foi bem ampla e deu oportunidade para todo mundo opinar, participar, e foi muito interessante. O problema é que ela não terminava nunca. Uma hora chegaram, vamos terminar essa classificação, porque senão não tem fim, né? Porque as coisas vão se atualizando, as ideias começam a surgir, novas ideias, então não sai do lugar. Então, assim, diagnóstico de pancreatite aguda, dois de três critérios. Isso parece estar muito bem estabelecido quando nós conversamos com quem lida com a pancreatite aguda, né? Então, tem um quadro clínico característico, a dor em faixa, que é radiada para dorso, acompanhada de vômitos. O exame físico não faz parte do critério, mas só para apontar que o abdômen geral ele é pouco doloroso, é um exame físico frustro com relação a que a gente esperaria pela intensidade da dor. Amilase e ou lipase aumentada pelo menos 3 vezes o valor normal e um método de imagem com achados característicos. A tomografia, sem dúvidas, é o melhor deles. A ressonância é o exame mais completo, mas a complexidade e o tempo para se fazer a ressonância num quadro de urgência deixam ela em segundo plano. E o ultrassom, ele perde muito dos outros exames, já que tem uma dificuldade natural em avaliar o retroperitônio. Então, a tomografia, sem dúvidas, é o melhor exame quando necessário, visto que com dois critérios nós fechamos o diagnóstico de pancreatite aguda. Então, na maioria das vezes, o quadro clínico e a amilase nos levam onde nós queremos. Qual a causa da pancreatite aguda? Importante sabermos que praticamente 2/3 ou até mais dos casos, a pancreatite aguda é biliar aqui no nosso meio, no Brasil, né, e na maioria dos países que nós temos relatos. Até 1/3 pode ser origem alcoólica. E nós temos que ver que uma porcentagem considerável, que chega a quase 10%, fica como idiopático, a causa não definida. E nós sabemos que a principal causa de idiopática, na verdade, é a pancreatite biliar ainda, o que faz com que aumente mais ainda a porcentagem de pancreatite biliar.
Então, quando você descarta a pancreatite biliar definitivamente, ou seja, você faz um ultrassom, repete o ultrassom, faz uma ecoendoscopia, não tem cálculos mesmo na vesícula, aí nós ficamos com ela como pesquisar outras causas. E a idiopática nós consideramos após descartar todas essas causas que a gente está vendo aqui. De destaque, o álcool, já falei, dislipidemia, triglicérides acima de 1.000, uma causa importante, sendo que essa é a causa mais grave, pela minha experiência, e pacientes idosos não esquecer da possibilidade de neoplasia. A medicamentose é mais facilmente atribuível, porque tem mais de 500 remédios que causam pancreatite em relatos, mas muitas vezes o paciente que toma aquele remédio tem microcálculos na vesícula, então provavelmente a causa é biliar. Ou seja, ultrassom para todos os doentes. Todos os doentes com pancreatite aguda precisam de ultrassom, porque até prova em contrário, a pancreatite é biliar. Não precisa ser feito imediatamente, mas nós acreditamos que no período de 24 a 48 horas seja um período bom para se fazer um ultrassom. Terceira pergunta inicial, é grave? Essa pergunta tem uma complexidade maior. Porque o que é um paciente grave? Paciente grave, nós consideramos que é aquele que tem uma causa maior, uma chance maior de morrer. E as causas de morte da pancreatite aguda, elas se dividem basicamente em duas. Nas primeiras 2 semanas e após a segunda semana. Nas primeiras 2 semanas, as causas são relacionadas à resposta inflamatória sistêmica e falência orgânica, e após a segunda semana, relacionadas à necrose e infecção dessa necrose. Ou seja, dois fatores determinam o prognóstico da doença. E isso é muito importante nós sabermos. Quando tem um paciente na nossa frente, nós temos que saber se ele tem falência orgânica e se ele tem necrose, porque isso é determinante para o que vai acontecer com este paciente. E a partir daí, não é à toa que as classificações de pancreatite aguda surgiram. Desde Marcel em 63, que se repetiu depois de mais de 20 anos, até a classificação de Atlanta, e que continuou com a revisão de Atlanta, sempre com o ponto da falência orgânica. Mas o que é falência orgânica? Falência orgânica é a avaliação de como um sistema, um órgão está funcionando. Os três principais, mais relacionados com os prognósticos reservados na pancreatite aguda, são respiratório, cardiovascular e renal. Como que nós sabemos se nós temos uma falência orgânica? Tem várias possibilidades, vários índices, scores, medições que nós podemos fazer. Uma maneira simples, que é o que foi determinado pela revisão da classificação de Atlanta, é a avaliação respiratória, um PO2 menor que 60, cardiovascular, uma PA sistólica menor que 90, e a creatina maior que 2, caracterizando uma falência renal. Então, isso é uma maneira muito simples de nós sabermos o que está acontecendo. Então, o paciente que está recebendo droga vasoativa, nós já sabemos que ele tem uma falência orgânica. Que ele tem está entubado com necessidade de pressão de suporte, nós sabemos que ele tem uma falência respiratória. Então, é importante nós sabermos que falência orgânica e necrose são determinantes para o prognóstico do paciente. E nessa revisão da classificação, o score que foi escolhido foi o Marshall modificado. Por que o Marshall modificado? Pela facilidade de cálculo. Essa discussão durou mais de ano para saber qual que seria o critério. E o Marshall, como ele é muito simples e fácil de nós avaliarmos, na beira do leito nós conseguimos ver a saturação de oxigênio do paciente. Se ela está acima de 95, ele ganha 0. Se a função renal dele é normal, ou seja, abaixo de 1,4, ele ganha 0. Se a PA sistólica dele é maior que 90, ele ganha 0. Então o score de Marshall é 0. Muito simples de calcular. E se alguma coisa está alterada, nós calculamos, pegamos a tabela, um aplicativo e fazemos o cálculo. Por isso que o Marshall modificado foi escolhido. Tem outros scores que são até melhores, a acurácia é melhor, mas essa facilidade é muito importante para quem está lidando em situações de urgência. Né? Ok, então com isso, como que a gente divide esse caso de pancreatite aguda? Leve, grave, leve, moderada e grave, leve, moderada, grave, crítica, ou seja, como que a gente faz isso? A revisão da classificação de Atlanta definiu 3 categorias. Leve, que é o paciente sem falência orgânica
sem complicações locais ou sistêmicas, moderadamente grave, e foi considerado moderadamente grave, foi uma discussão grande também, porque um grupo queria que os pacientes com necrose fossem considerados como grave, mas o outro grupo puxou para moderada, e aí o grupo que queria o grave deixou em moderadamente grave, então ficou assim em três categorias, moderadamente grave, é aquele paciente que tem complicações locais, ou seja, necrose e coleções, ou que ele tem uma falência orgânica transitória, que em 48 horas resolveu. Então, esse também é moderadamente grave. Pancreatite aguda grave é aquele paciente com falência orgânica persistente, ou seja, que tem mais de 48 horas de falência orgânica, de um ou mais órgãos. Tá? Então, é bem fácil a classificação do que é um paciente com pancreatite aguda grave. Leve também é fácil, moderadamente grave é entre os dois. Então, esse moderadamente grave que foi acrescentado. Apesar de eu gostar mais dessa classificação, agora, os alunos, residentes, todo mundo está estudando, e o que é mais disseminado é a classificação de Atlanta. Mas por que que eu gosto desta? Porque essa classificação é do grupo da Nova Zelândia. O Maxim Petrov, ele já esteve aqui no Brasil com a gente, ele encabeçou essa teoria sobre que você poderia dividir em quatro categorias: leve, moderada, grave e crítica. Por que que eu gosto dela? Porque a leve é a mesma coisa, sem necrose, sem falência orgânica. A moderada tem necrose estéril e falência orgânica transitória, parecido com o que a Atlanta estava falando. A grave, você tem necrose infectada ou falência orgânica persistente, porque eles dão um peso aqui muito grande na necrose infectada, né, como um fator importante de prognóstico para esse paciente, chegando muito próximo do que é uma falência orgânica, e obviamente as duas situações estão interligadas, uma coisa leva a outra. E a crítica, que é a necrose infectada e falência orgânica persistente. Por que eu gosto? Por causa do crítico. Porque o crítico traduz o que é a indicação cirúrgica do doente com pancreatite aguda, que a gente vai falar mais tarde, mas eu já posso adiantar aqui, que é o paciente com necrose, com infecção, com falência orgânica persistente, e aí o tempo a gente vai conversar daqui a pouquinho, né? Mas caracteriza muito bem qual é o doente que a gente vai pensar na possibilidade de operar. Porque só necrose com infecção não é uma situação que a gente vai pensar em operar ou só falência orgânica. Quantas categorias a gente vai colocar? O Peter Banks, que estava aqui nesse congresso, no DDW, ele considerou. Deixa eu só fazer uma. De novo. Ele considerou. Ele ajudou a fazer a classificação de Atlanta, então leve, moderadamente grave e grave, né, contra as quatro categorias. Mas, na verdade, pouca coisa importa se são três ou se são quatro. Importantes são os dois fatores que influenciam o prognóstico dos doentes, que é necrose, porque aumenta a chance de infecção, e falência orgânica. Então, na primeira fase, é importante que a gente calcule se o paciente tem CIRS, né? É uma avaliação também que a gente faz para entender como está o paciente. Não é um fator determinante que vai te dar um indicativo de tratamento, mas você consegue monitorar melhor o paciente. Critérios de Hanson. Critérios de Hanson foram desenvolvidos há mais de 50 anos. Qual o problema? Eles demoram mais de 48 horas para saber o resultado e não permite ser recalculado, mas existe uma relação deles com a gravidade e prognóstico do paciente. A parte 2, ele é muito disseminado em UTIs. Qual é o problema dele? Que muitas variáveis é difícil de calcular, nem o Naus que desenvolveu ele sabe de cor, então é um problema, né? Ele também, além disso, ele tem o fator idade, né? E ele superestima a gravidade. Então, no estudo que nós fizemos, o Apache 2 mostrou uma grande capacidade em descartar gravidade. Ou seja, quando o Apache 2 é baixo, ou seja, até abaixo de 8, dificilmente esse paciente tem uma gravidade maior. Aqui é o Marshall Score, que eu já mostrei, e aqui é o Solfa Score, ele é muito desenvolvido e utilizado em UTIs da Europa, principalmente, onde tem vários critérios. O que me incomoda aqui são as bilirrubinas, porque muitos pacientes com pancreatite aguda biliar têm elevação de bilirrubinas. Então, ele acaba fazendo esse score ficar um pouquinho desviado.
Esse é um score muito famoso, muito realizado, o BSAP Score, eu nunca utilizei ele de uma maneira rotineira, mas é muito citado na literatura. Eu estou até querendo fazer uma avaliação dele para a gente entender aonde ele vai nos levar no ponto de vista prático, né, que é o que importa. Então, ele tem alguma facilidade de cálculo, tem alguma coisa que me incomoda relacionado a alguns critérios, mas eu estava querendo avaliá-lo para ter a minha própria impressão. Necrose. Como que a gente determina necrose? Que é um outro fator determinante do prognóstico do paciente. Proteína C reativa, tomografia com contraste. Proteína C reativa, quando dosada até 48 horas e valores acima de 150 miligramas por litro, é um forte indicador de necrose, com acurácia de 85%. A gente só tem que tomar cuidado porque alguns hospitais, né, como o nosso lá em Sapopemba, os valores são miligramas por decilitro, e aí você corta um zero. Então é maior que 15. Então a gente tem que ver qual é a medida exata, né, para a gente entender qual é o papel da proteína C reativa. Tomografia, a gente acredita muito que ela não deva ser feita antes de 72 horas, apesar de ser a melhor maneira de avaliar o pâncreas. Tem vários critérios que você pode já utilizar para indicar a tomografia. Muitos lugares utilizam tomografia em todos os pacientes com pancreatite aguda, mas na fase inicial ela realmente não é recomendada se você tiver o diagnóstico. Se você não tem o diagnóstico, porque aqueles dois fatores de quadro clínico e amilase, eles não conseguem te apontar esse diagnóstico, aí você tem que fazer a tomografia, porque você precisa ter o diagnóstico. Essa é a classificação que todos conhecem de Baltazar, né? Ela avalia se o pâncreas é normal, Baltazar A, aumento do órgão B, borramento peripancreático C, uma coleção D, duas coleções ou gás E. Qual o problema dessa classificação? Ela não tem necrose envolvida. Então, ela foi ampliada e você considera sem necrose, necrose até 30%, de 30% a 50% e acima de 50%. Para unir as duas classificações, você dá uma pontuação, e a gente vê que a pontuação da necrose é maior do que a pontuação da coleção. E aqui a classificação tomográfica de Baltazar-Hanson, o índice de gravidade tomográfico, ele é bem utilizado na avaliação desses pacientes, total de 0 a 10. Quanto maior esse índice, pior o prognóstico. Outro ponto da classificação de Atlanta, da sua revisão em 2012, foram as complicações locais, onde ficou se determinado de uma maneira um pouco diferente do que era antes sobre classificação local. Antes existia muito um termo abscesso pancreático. Esse termo foi abandonado, porque o abscesso pancreático, devido, um estudo que foi realizado, qual a definição de abscesso pancreático com especialistas que lidam com pâncreas, as definições foram as mais variadas possível. Então, retirou-se o termo abscesso pancreático e colocou-se as classificações com basicamente, estes 6 itens. Nossa, mas parece que está mais difícil. Eu acho que ficou mais fácil. Por que ficou mais fácil? Na fase inicial, a pancreatite ela pode ser edematosa, pode ser necrotizante ou necrótica, pancreática e peripancreática, também se pode ter necrose no pâncreas ou ao redor do pâncreas. Você pode ter uma coleção fluida peripancreática aguda, que é aquele líquido que forma ao redor do pâncreas, e a coleção necrótica aguda, que a necrose ela fluidifica e vai ficando uma coleção, né, de necrose. E a fase tardia, você tem ou pseudocisto ou a necrose circunscrita, que é a walled off necrosis. Então, a coleção fluida peripancreática aguda, aquela coleção ao redor do pâncreas, é o que origina o pseudocisto de pâncreas, após 4 semanas. E a coleção necrótica aguda é o que origina a necrose circunscrita, que é o walled off necrosis. Então, o paciente, por exemplo, ele tem uma pancreatite com necrose, necrotizante, que pode evoluir para uma coleção necrótica aguda, que pode evoluir para necrose circunscrita. Tá? Então, aqui dá uma ideia de evolução de processos também, o que facilita o nosso planejamento e entendimento, porque uma coleção necrótica ela é mais complexa do que uma coleção fluida que vai virar um pseudocisto, que resolve em geral muito mais facilmente. Ou seja, nem tudo é pseudocisto.
Esse é um caso com a pancreatite edematosa intersticial. A gente teve uma felicidade, a gente, né, não os pacientes, né, mas num período de cerca de 15 dias na Santa Casa, a gente viu todos os exemplos possíveis disso. Então, eu bati as fotos de todos eles. Pancreatite edematosa intersticial, o pâncreas a gente consegue ver nessa região central um pouquinho aumentado. Aqui é quando a gente tem uma necrose peripancreática, onde a gente vê o pâncreas no meio e ao redor um pouquinho cinza, um pouquinho mais escuro, né? E aqui a gente, na foto da direita, a gente olhando o lado direito, a gente vê uma faixa cinza escura no meio, entre a cabeça do pâncreas e a cauda do pâncreas. Isso é necrose, né? Então, isso que é importante a gente ver. Outra necrose pancreática, a gente consegue ver também nessa imagem, né? A necrose, a falta de um pedaço no meio do pâncreas. Você tem a cabeça branquinha, cinza, cinza claro, o meio cinza escuro e depois do final branquinho. Nessa foto da direita, mesma coisa. Você vê uma faixa cinza escura no meio do pâncreas. Essa é uma necrose de corpo de pâncreas. E essa necrose de corpo de pâncreas, ela causa um problema complexo que é a desconexão do ducto, onde a parte distal do pâncreas, com o seu ducto, ela se desconecta da cabeça e forma uma coleção nessa região e dá origem a essa coleção necrótica. Coleção fluida peripancreática aguda é menos de 4 semanas, então a gente vê essa coleção junto à cauda pancreática, que é aquilo que vai virar um pseudocisto. E aquele caso da necrose que a gente viu, este caso aqui, depois de 2 semanas, ele virou isso aqui, coleção necrótica aguda. Essa coleção que fica atrás do estômago e que vai virar uma wall-off necrosis. Então, qual a recomendação que a gente tem? Não fazer a tomografia precoce, a não ser que você não tenha o diagnóstico. A gente não vai ter a principal informação, que é a necrose, que demora de 3 a 5 dias para ser delimitada. Então, não adianta fazer uma tomografia de 3 a 5 dias, antes de 3 a 5 dias. Você vai no hospital privado, aqui em São Paulo, a maioria dos lugares vão fazer uma tomografia de cara para o paciente, para já saber ver o pâncreas. Todo mundo quer ver o pâncreas, né? Mas quando o dente piora depois, você vai gastar mais uma tomografia. Primeiro dia da pancreatite aguda, quando eu estava lá no Hospital das Clínicas da USP. Aqui a gente vê o pâncreas bem bonitinho, um paciente com critérios de pancreatite aguda, já pediram uma tomografia e pediram para a gente avaliar. Mesmo paciente no 7º dia, olha como está o pâncreas. O aumento do pâncreas, áreas de necrose. Então, sim, a gente vê que no começo não vai fazer uma diferença, não vai te modificar a conduta, né? Então, de aspectos práticos, a gente sugere não fazer a tomografia precoce. É uma batalha com plantonistas, médicos, familiares, todo mundo quer a tomo, né? Mas a gente sabe que não vai nos ajudar. Pegando esses scores todos que a gente falou, o que a gente tem de relevante na literatura? Basicamente, todos os scores de avaliação sistêmica do paciente, a parte 2, SOFA, BICEP, CT, tomográfico de gravidade, né, Hanson, todos eles, além da proteína C reativa, cálcio, que é um fator importante, eles têm relevância para a gente saber a gravidade do paciente, né? Esse estudo, publicado esse ano, ele conclui que, por exemplo, a proteína C reativa com 48 horas, o cálcio e o índice nutricional são fatores de risco independentes para desenvolver quadros de gravidade. A tomografia, o score tomográfico é o melhor parâmetro único para predizer gravidade. Fala também do BISAP, como alternativa interessante, assim como alguns critérios em conjunto para avaliar a gravidade no período de até 48 horas. Aqui ele cita até o Hanson associado a outro score. Aqui é um estudo também bem interessante, 179 pacientes avaliando os fatores relacionados a o paciente que sobreviveu e o que morreu na pancreatite aguda. Nós vemos aqui quão grave foram os doentes nesse estudo, né? Porque 121 sobreviveram, 58 morreram, né? E relacionados à mortalidade, aqui a gente vê a idade, mais a porcentagem de admissão na terapia intensiva e necrosectomia precoce, antes de 28 dias. Olha só, a gente vai falar isso daqui a pouco. Aqui, exames laboratoriais associados à mortalidade, à leucocitose, além de relações de células
específicas do sangue, a proteína C reativa, creatinina e a ureia. Olha só, a amilase não tem relação com mortalidade, não tem relação com prognóstico. Então, é uma coisa importante a gente não ficar pedindo amilase toda hora para esses doentes. Aqui, ó, parte 2, Hanson, critério tomográfico, todos eles relacionados. Aqui também a relação do tratamento não operatório apenas, nos casos mais graves, tratamento endoscópico relacionado também, necrosectomia, cirurgias antes de 28 dias, principalmente, e duração do procedimento cirúrgico. As complicações pós-operatórias também relacionadas à mortalidade, obviamente, né? Todas elas, né? A necrose infectada, a necessidade de transfusão, fístula intestinal, todas aquelas tragédias que a gente vê. Mas basicamente esses são os critérios, são 7 critérios de uma análise multivariada relacionados à mortalidade, que é a doença renal crônica, cirurgia menor que em antes de 28 dias, necrose infectada, proteína C reativa acima de 200, alterações celulares e falência orgânica múltipla, além do paciente idoso. Aspectos práticos: avalie complicações sistêmicas, complicações locais. Como avaliar? Complicações sistêmicas, você escolhe um score que você gosta mais, ou que você tem mais facilidade. Nós gostamos do Marshall modificado, né? E ele pode ser repetido, essa é a grande vantagem dele. Como avaliar complicações locais? Proteína C reativa em 48 horas do início do surto é uma ótima ideia, porque já vai te direcionar para onde que esse paciente está indo. A tomografia é o que realmente nos determina como que está esse paciente do ponto de vista local. Nós dosamos a proteína C reativa e fazemos tomografia não antes de 3 a 4 dias após o início do surto. Como a gente acompanha esses pacientes internados? Esses são os exames que fazem realmente a diferença para esses pacientes, na maioria deles. Né? Os pacientes mais graves, obviamente, você vai ter que dar um degrau acima com mais complexidade de avaliação. Mas, na grande maioria dos doentes, hemograma completo, proteína C reativa, creatinina e bilirrubinas a cada 48 horas. Marshall a cada 48 horas. Não precisa de outro exame. Não precisa. Esses são os exames que determinam o paciente como que ele está evoluindo. E se o paciente começa a subir um grau no processo de piora clínica e de falência orgânica, aí a gente vai entrar com gasometria, lactato, outras avaliações um pouco mais detalhadas, né? Mas para a maioria dos pacientes é isso que a gente precisa. Ok, agora aspectos terapêuticos. O que a gente tem na pancreatite aguda? Como que a gente trata? Não tem tratamento específico, é jejum, hidratação, analgesia. Basicamente, a pancreatite biliar, a colestectomia que deve ser feita. Né? A hidratação, a medida mais efetiva de tratamento nas primeiras 48 horas. Não existe um remédio para isso, mas a hidratação é o remédio que nós temos. Como que a gente tem que hidratar? Baseado no hematócrito, nos níveis de creatinina e acompanhamento de diurese, sendo diurese mínima de meio ml quilo hora. É o mínimo que a gente tem que ter para esse paciente. Então, o controle da diurese é importante. Esse estudo ele avalia qual o melhor tipo de fluido que a gente pode dar no paciente com pancreatite aguda. E aqui ele compara basicamente os cristalóides, né? E mostra que a utilização de Ringer lactato ele tem o melhor resultado, porque ele está relacionado a uma redução de tempo de internação e redução de proteína C reativa, sugerindo que ele tem uma menor resposta de inflamação para esse paciente que já está inflamado. Então, o Ringer lactato tem sido o fluido de preferência para tratamento, terapia de hidratação nesse paciente, né? Antibióticos. Devemos usar antibióticos? Não. Precisamos da confirmação ou fortes evidências de infecção, porque a infecção é a única situação que nós utilizamos antibióticos na pancreatite aguda. Por algum tempo, a minha resposta aqui era outra, mas mudou e a gente tem que entender que mudou. Quando usar, então? Quando você tem diagnóstico ou fortes evidências. Procalcitonina acima de 3,5 por 2 dias seguidos, ou proteína C reativa acima de 300, também é um fator que sugere no paciente que tem necrose do pâncreas. A presença de gás na tomografia, nós temos com um paciente assim hoje, então é bem fácil você fazer o diagnóstico de infecção. Como usar? Qual? Imipenem, meropenem.
ou associação de ciprofloxacina e metronidazol. Quando nós utilizamos agora na necessidade, imipenem e meropenem são os mais utilizados e a recomendação maior é relacionada a eles mesmos. E quanto tempo? Não tem um tempo, 10, 14 dias o tempo inicial, e a partir daí nós avaliamos como que está sendo a resposta do paciente. Inibidores de bomba de prótons. Por muito tempo eu fui muito reticente com relação a isso. Mas alguns estudos têm aparecido, como este, mostrando que talvez o inibidor de bomba de prótons pode ter algum benefício na pancreatite aguda. Esse aqui avaliando só aqueles pacientes leves mesmo, né? Mostrando que houve uma redução de mortalidade, admissão de UTI, necrose pancreática. Um estudo ele não consegue te dar uma conclusão, mas ele te chama atenção, né? Acho que vale ficar atento. E antes o que eu falava, não use omeprazol. Hoje eu falo, olha, talvez possa usar e quem vai usar não vou mais ficar chateado. Então a gente tem que entender que talvez seja uma oportunidade de a gente mergulhar nisso e entender um pouco mais para que lado isso está indo. Nutrição, jejum é no máximo de 48 horas, não precisa de amilase de controle para alimentar o paciente. A sonda nasointeral ela é passada por endoscopia naquele paciente que não consegue se alimentar. Ele não está conseguindo se alimentar, a gente passa uma sonda nasointeral. E aí a gente dá uma dieta semi-alimentar, em geral inicia com 20 ml por hora, eu vou aumentando a cada dia. Nutrição parenteral, só se o paciente não aceitar bem a dieta enteral. A maioria dos pacientes aceita. O problema é que o paciente ele distende e todo mundo fica incomodado com essa distensão. E aí todo mundo, segura a nutrição. Não, não segura a nutrição, deixa a nutrição. Mesmo que no volume mais baixo, pode entrar com nutrição parenteral associada, mas mantenha a nutrição, porque isso reduz translocação bacteriana. Então, a nutrição enteral, ela reduz translocação bacteriana, ela é mais fisiológica, tem menor custo, estimula um pouco a secreção pancreática, sim, mas isso não é um problema. O único ponto é que muitas vezes a gente acaba alocando ela por endoscopia, para passar do duodeno. Apesar de que vários estudos mostram que isso não é necessário. Se você colocar a sonda nasointeral no estômago, você pode dar dieta também por sonda nasointeral no estômago. Eu acabo gostando mais de colocar após o piloro, porque eu acredito que isso diminua um pouco mais a distensão abdominal e cause menos incômodo para todo mundo. Basicamente é isso que eu acredito, mas não é uma ciência, né? É a minha visão só. CPRE. Quando que a gente faz CPRE? Paciente que tem colangite associada, ou seja, aquele paciente com dilatação de vias biliares, que a bilirrubina está alta, acima de 5, 6, né? Então a gente vai precisar fazer uma CPRE. Ou no cálculo impactado na papila, por isso que a gente faz curvas de bilirrubinas. Por isso que eu falei que bilirrubinas são alguns exames que a gente pede de rotina para esses pacientes. Em geral, os bilirrubinas desses pacientes chegam até 5, no máximo 6. Quando sobe além disso, ou ela tem a curva de tomada ascendente mesmo, seria uma situação para a gente fazer uma CPRE, né? Ou também no pré-operatório de colestectomia, quando tiver evidências de coledocolitise. Ok, quando operar? E nós estamos no século XX. Só para deixar bem claro, o século XX é antes do ano 2000. Infecção é igual a cirurgia. 5% dos casos ou menos precisam disso. Então, como fazer o diagnóstico de infecção? O diagnóstico de infecção, ele não é simples. Basicamente, a gente pega um doente de risco, né, que é um paciente com critérios clínicos, né, que a gente vai utilizar. Tem a parte laboratorial, tomografia, punção. Agora, importante o diagnóstico no momento correto, não necessariamente muito precoce. Clínico, doente de risco, doente que tem necrose extensa. A partir da segunda semana, que é quando o doente vai desenvolver infecção. E quando ele tem uma piora. O que é uma piora? É uma nova falência orgânica ou agravamento de uma falência já diagnosticada. Esse estudo é um estudo muito interessante que da Bettina Rao, do grupo do Becker, e ela avaliou a procalcitonína. E a partir daí, a procalcitonína ficou consagrada na avaliação de infecção nos pacientes com pancreatite aguda. É um exame muito bom. Esse exame é comparado com a proteína C reativa. Aqui a gente consegue ver isso. Só que se a gente não tem procalcitonína, a gente pode usar a proteína C reativa. E os valores a gente dobra.
Se na necrose é 150, na infecção é 300 para cima. Então, a procalcitonína é sim interessante para a gente avaliar esse paciente. A proteína C reativa é interessante. Agora, se vier a procalcitonína, obviamente que é melhor. Tomografia, gás, a gente consegue ver em 30% a 50%. Na minha próxima aula, eu vou colocar uma foto diferente aqui, né? Quem está em Sapopemba sabe qual é, né? Mas aqui a gente consegue ver gás, só que não são todos os doentes que têm gás. Punção com agulha fina é o padrão ouro para o diagnóstico de infecção, porque você consegue ver a bactéria que está lá, você pode guiar por tomografia ou ultrassom, mas falso negativo e falso positivo são muito altos. Então, hoje, ninguém mais funciona só para ver se tem infecção. Isso não acontece mais. Então, você utiliza outros parâmetros para determinar o paciente que tem infecção. E não funcionar. Deixa eu funcionar só para ver se está infectado. Não. A gente não faz mais isso. Quando indicar o tratamento operatório, então? Basicamente, todos os guidelines falam a mesma coisa. Necrose infectada em doentes com falência orgânica é uma indicação cirúrgica. Necrose estéril deve ser tratada clinicamente. Cirurgia antes de 14 dias não é recomendada. Esse estudo clássico, final da década de 90, comparou pacientes operados em até 3 dias que tinham necrose do pâncreas com pacientes operados após 12 dias. Mortalidade de 58 ou 27. Muito diferente. O estudo foi interrompido. E a partir daí mudou-se tudo que se pensava sobre tratamento de necrose, necrose infectada, tratamento precoce. Mudou completamente. Assim como mudou completamente esse conceito que tinha quando eu era residente, era assim que a gente fazia. Chegava um paciente com necrose, levava para o centro cirúrgico, operava, colocava essa tela, e aí a gente levava o doente para UTI, depois de 48 horas operava de novo, e o doente sempre morria. Era uma situação muito, muito ruim. Então isso acabou, isso mudou, né? Então a operação hoje é a operação tardia. Após a segunda semana, você já sabe que você tem menos sangramento, retira-se menos quantidade de tecido viável e reduz insuficiência endócrina e exócrina. Então já o aspecto todo já é bem melhor quando você está tratando nessa fase. Agora, na década de 2000, isso foi uma revolução, porque modificou do que se fazia antes para o que se começou a fazer. Então, no final da década, já foi determinado que a grande tendência era de postergar qualquer tipo de tratamento cirúrgico. Então, a necrose pancreática e peripancreática tende a se delimitar em 3 a 4 semanas, o que facilita muito o procedimento, além de reduzir o impacto de estresse imunológico adicional numa fase inicial do doente. Então, o período médio de intervenção hoje é por volta de um mês, né? Isso desde o final da década de 2000. Um mês é o período que a gente opera os pacientes. E é importante todo mundo entender isso, né? Porque senão a gente começa a voltar no tempo. E voltar no tempo não é bom, porque os resultados não são bons. Tem 3 situações que a gente pode fazer a cirurgia precoce. Uma delas é quando tem complicação intestinal. Elas são raras, felizmente, mas elas acontecem, que é necrose e perfuração de intestino, de cólon, devido a uma isquemia. A mesentérica passa embaixo do pâncreas, né? A mesentérica superior passa embaixo. Então a gente pode ter problemas. Como que a gente sabe disso? A tomografia vai mostrar alterações intestinais, com o espessamento da parede de uma parte do intestino. A gente tem que ficar é, muito, muito atento nessas situações. E o ideal é você tentar discutir a tomografia junto com o radiologista. Esse é o cenário perfeito. Complicações hemorrágicas, felizmente são raras. Tanto que a gente não fala mais pancreatite necrohemorrágica, porque é muito difícil ter hemorragia. A gente fala de pancreatite aguda com necrose, né? Agora, se tiver hemorragia, e a tomografia vai te indicar isso, você pode ter blush, você pode ter sinais de sangue junto ao pâncreas, você indica uma arteriografia com embolização, que é a melhor maneira de você tratar isso, né? Se você não tiver isso, a única coisa que pode restar para você é fazer uma laparotomia e um packing retroperitoneal, porque chegar junto ao pâncreas e isolar o vaso sangrante é muito difícil. Síndrome compartimental do abdômen é uma outra situação que a gente tem que ficar atento e monitorar. O período onde aumenta mais a pressão abdominal é entre a segunda e a terceira semana. E a gente medir a pressão abdominal na UTI é importante, porque às vezes pode precisar de descompressão. Poucas vezes eu precisei fazer, mas algumas vezes sim. E a resposta do doente é imediata. Imediatamente ele melhora.
Então é importante a gente monitorar isso. Então essas são as três situações que a gente opera precocemente. Ok, se tiver infecção nos primeiros dias, como nesse caso, como no outro caso que nós estamos tratando, o que fazer? Isso daqui faz tempo que eu tratei esse caso, né? Então a gente foi para a literatura para ver o que se fazia. Aqui é o protocolo Propatria, que é o protocolo desenvolvido pelo grupo holandês, que eles desenvolveram vários protocolos de tratamento da pancreatite aguda que praticamente direcionaram todos os guidelines. Olha quando eles fazem a tomografia no 10º dia. 10º. Eles não querem fazer antes da tomografia. Michael Sarr, essa é uma discussão pessoal que eu tive com ele no DDW faz muito tempo, em 2008, quando a gente estava discutindo o que fazer nesse caso que tinha gás, já que não era para operar. Ele falou: Bom, eu não tenho gás precoce porque eu não faço a tomo precoce, eu só faço depois de 7, 10 dias, porque eu não tenho como me preocupar. Aí eu estou entrando numa época melhor aí para tratar esse paciente. Ok, então é possível tratar clinicamente a necrose infectada, já que eu falei que infecção é igual a cirurgia? Sim, é possível para o Michael Ramsey, que publicou, acho que o primeiro estudo de impacto em 2005, falando do tratamento não operatório de pacientes com necrose infectada. 16 pacientes que ele tratou sem fazer nada, só tratamento não operatório. Dois pacientes morreram. Isso é mais do que o melhor resultado dos tratamentos cirúrgicos em vários centros, né? A mortalidade dele foi 12,5%. E a partir daí, vários estudos, relatos acabaram surgindo, né? Várias editoriais falando que sim, é possível a gente fazer isso. Até esse estudo também muito consistente, publicado também no Pancreas em 2007, 31 pacientes com necrose pancreática infectada, 8 receberam só antibiótico, 5 punção endoscópica e antibióticos, 18 punção percutânea e antibióticos. Só 4 precisaram ser operados depois das punções. Um doente morreu. Ou seja, mudou. Mudou o que se fazia antes, não é para se fazer mais. Né? Então, a estratégia de tratamento é totalmente diferente, porque isso dá melhores resultados. E foi bem nessa época que a gente teve o primeiro caso lá na Santa Casa, que a gente tratou, é um paciente de 39 anos, IMC de 36, Apache 2 de 0, proteína C reativa 270. Ela fez a tomografia no quarto dia, que tinha necrose e tinha esse gás no meio do pâncreas. Aí o meu amigo Marcelo Raci, o radiologista, me ligou e falou: Olha, estou preocupado com uma paciente sua que tem uma necrose com gás que está infectado. Eu falei: Ok, não vamos fazer nada, vamos dar antibiótico. Então é raro infecção tão precoce assim, né? Mas a gente acabou dando antibiótico desde então, porque esse caso desenvolveu infecção precoce por algum motivo. 11º dia, aumentou o processo de necrose, aumentou o gás e níveis hidroaéreos, ou seja, aumentou a coleção, né? Não fazemos nada, paciente monitorizada na enfermaria. 18º dia, paciente também na enfermaria, se alimentando com o gás no reto peritônio, mantendo o tratamento não operatório. Entramos com antifúngico, porque eu estava fazendo febre, e melhorou. 31º dia foi muito difícil achar um corte que tinha um pouquinho de gás no reto peritônio. Nós optamos como resolvido o caso, programamos na sequência fazer a colestectomia dela, e ela acompanhou no nosso ambulatório, e eu mesmo acompanhei essa paciente, e depois de 2 anos ela desenvolveu diabetes. Fiquei pensando sobre isso bastante depois, e aí vocês vão ver o que aconteceu. Mas ela ficou bem, não teve nenhum problema, só o diabetes que a gente precisou controlar. Então, a infecção da necrose pancreática é indicativa de tratamento operatório imediato na pancreatite aguda grave? Resposta: evitar cirurgia precoce. Antes de 14 dias, nunca. É, Infecção pancreática sem falência orgânica, considerar possibilidade de tratamento não operatório. Infecção pancreática com falência orgânica, tratamento não operatório, mesmo se antes de 14 dias, porque é péssimo operar nessa fase. A partir de 14 dias, a situação começa a ficar um pouco melhor, mas ainda longe do ideal. O ideal é quando a gente chega próximo de um mês. Ok, então como operar? Tratamento basicamente é drenagem de coleções e necrosectomia. Essas necrosectomias eram muito realizadas na década de 90, se tirava cada pedaço do pâncreas, removia cada necrose, a gente sabe que as coisas mudaram.
Depois da necrosectomia, muitos deixavam cavidade aberta. O tratamento, quando você fecha a cavidade, acabou ficando muito melhor, com muito menos complicações. Esse é o tratamento clássico, né, desenvolvido pelo professor Beger, onde fazia necrosectomia, colocava drenos retroperitoneais e fazia drenagem contínua por 7 dias. Essa é a técnica clássica desenvolvida por ele. Nós modificamos bastante o tratamento cirúrgico lá na Santa Casa, depois que nós tivemos entendimento de que a cirurgia tardia é melhor, que o processo se localiza mais, e nós começamos a fazer o tratamento através de uma estratégia transmesocólica, onde a gente não precisava abordar diretamente a loja pancreática. Então, a primeira coisa, funciona o local, entra com um mixter para deixar sair a secreção, localizar onde está a secreção purulenta, aqui está a secreção purulenta, e aí você pode tirar os pedacinhos de necrose, você vai com uma pinça sem forçar, o que vem fácil, vem fácil, você pode até ir com o dedo, se puder, com muito cuidado, porque o objetivo principal é controlar a infecção e não retirar cada pedaço da necrose. Nós colocávamos esses drenos, que eram ensinados para nós pelo professor João Fava, e drenos grossos, mas drenagem aberta, né? Então hoje a gente não faz mais isso, mas eram drenos que funcionavam de verdade, viu? O único problema é que era aberta, mas esses drenos eram bons. Entendi. E aqui a gente fazia também o procedimento, ele pode fazer pode ser feito por vídeo, mas aqui é um procedimento aberto que nós fizemos, onde vai com mixer, vou com o mixer chegando no reto peritônio, aí meu auxiliar vai colocando o aspirador, a gente vai fazendo a drenagem desse processo, né? Retirando os pedacinhos de necrose, né? Porque o processo está delimitado. Então, o reto peritônio ele nos ajuda, porque ele delimita o que está acontecendo lá. E um outro passo que surgiu, o tratamento minimamente invasivo, né? O primeiro deles foi a necrosectomia retroperitoneal. Isso, a gente nunca fez essa técnica, mas na Europa eles começaram a fazer isso, lá na Escócia. E aqui, por exemplo, um paciente com uma necrose, com quadro de infecção, e aí foi optado por fazer essa necrosectomia retroperitoneal. Esse aparelho parece um retossigmoidoscópio, onde você vai lá, faz uma incisão, coloca esse aparelho lá no retroperitônio e vai com uma pinça, vai puxando os pedacinhos de necrose, além de aspirando, né? Então, com isso você faz a necrosectomia. A gente nunca fez isso, porque as coisas evoluíram de uma maneira mais rápida. E qual foi essa maneira mais rápida? Na década de 2010. Em abril de 2010, nessa semana do dia 22, a gente estava em Buenos Aires, no Congresso de Vias Biliares, o Congresso Internacional de Vias Biliares e Pâncreas, onde desembarcou esse grupinho da Holanda, o Mark Besselink, esse que está do meu lado, já era muito conhecido meu, porque a gente sempre estava nos congressos. Eles publicaram isso no New England, e a partir daí esse grupo ele se tornou um grupo fantástico no direcionamento de tudo que aconteceu com a pancreatite aguda. E a resposta, porque eles eram assim, que eles conseguiram tantos resultados, é que era um grupo muito determinado de jovens e faziam estudos multicêntricos em toda a Holanda. Ou seja, 17 centros, eles conseguiam viajar na Holanda, nos 17 centros, num dia só, porque é tudo muito perto. Eu até perguntei para ele se a gente podia mandar uma pessoa que trabalhava comigo para fazer um estágio lá com eles, nos hospitais. Ele falou: não tem muito o que ser feito, porque tudo é online, protocolado, tem um escritório que a gente fica. Então a gente visita os hospitais, eventualmente, o que precisar. Eles conseguiram desenvolver uma estratégia, e se vocês olharem na literatura, basicamente eles que dominam todo o estudo de pancreatite aguda. Eles trouxeram esse conceito do Step Up Approach, que eles publicaram no New England. Então, qual que é a estratégia desse estudo? Ok, eu preciso operar esse paciente, porque ele está com necrose infectada, falência orgânica por volta de um mês. Tento puncionar antes. Se eu puncionar e não tiver resultado, eu posso até puncionar de novo. Então, faço um passo, aí depois dou um outro passo acima, aí depois, se não conseguir dar certo, eu faço um terceiro passo, que eu posso fazer um tratamento cirúrgico localizado nesse processo.
que seria mais do que uma punção, mas menos que uma laparotomia. E a ideia deles foi pegar equipamentos disponíveis em qualquer hospital para fazer isso. Ou seja, eles fazem uma incisão de mais ou menos 7, 8 centímetros, nessa região onde você sabe que está o processo, entram com afastadores normais e depois uma ótica de videolaparoscopia para você conseguir enxergar melhor o reto peritônio. E com uma pinça, você vai puxando os pedaços de necrose. E com isso você vai fazendo o procedimento que você precisava fazer. Sabendo que não é necessário retirar toda a necrose, o importante é controlar a infecção, e com isso, com essa ótica, com o aspirador, consegue controlar e aspirar a infecção. E você pode tirar também tecidos de necrose que estejam lá e que são factíveis de serem retirados. Importante, novamente, não forçar e tirar tecidos com risco de sangramento, né? O sangramento no reto peritônio não é algo desejável, ainda mais num local como esse. Imagina um sangramento ativo nessa região, a facilidade de controlar esse processo, né? Então, esse foi um trabalho publicado no New England, ele é a referência atual de tudo que a gente fez depois de 2010, porque de 2000, o grande ponto foi cirurgia tardia. Em 2010, o grande ponto foi, vamos avançar em estratégias cirúrgicas. E a gente teve esse caso mais ou menos na mesma época, num dos hospitais lá da Santa Casa, onde as pacientes estavam no 21º dia de internação, uma grande necrose fluidificada do lado esquerdo, que a gente pode ver aqui, e ela piorou bastante nesse dia, precisou ser entubada, 21º dia, falência orgânica, nova falência orgânica, vamos tentar fazer alguma coisa baseado nisso que a gente estava estudando, né? Então, aí a gente optou por fazer um procedimento de punção, já que o processo era bem lateral, paciente na UTI. A gente chamou o apoio do nosso radiologista lá, com material cirúrgico, aí anestesia, né? Você seleciona o local onde está o líquido e pequena incisão. Pigtail é um catéter excelente para a gente fazer esse tipo de procedimento, né? E aí você vai e consegue chegar no lugar onde foi demonstrado, né? Colocamos 2 pigtails aqui, né? Conecta num sistema, né? Esse sistema que simples, todo hospital tem um sistema assim, né? Com os frascos coletores. E é importante também a gente colher material para a cultura, porque a cultura vai ser determinante, porque o paciente já está recebendo antibiótico nessa fase, né? Então, a cultura vai determinar como que a gente vai evoluir esse tratamento. Então, que a gente tirou uma quantidade significativa de líquido e a paciente teve uma melhora muito boa, foi estubada no dia seguinte, ela permaneceu na UTI, aí desenvolveu febre, e aí começou a evoluir com nova piora da falência orgânica, perdeu o dreno, aí a gente optou pelo tratamento cirúrgico clássico, a necrosectomia, com mais controle do reto peritônio. Ela ficou 100 dias internada e teve alta. Então, foi um caso bem marcante e complexo, né? Mas que com essa estratégia de step-up approach, a gente conseguiu ter funcionamento. Aqui, mesma coisa, a gente funciona antes, aqui um outro tipo de catéter que a gente colocou, só que estava obstruindo, aí a gente optou por utilizar esse catéter como guia, levamos para o centro cirúrgico esse paciente e colocamos o bom e velho túbulo laminar aberto, né? Que esse dreno permitia, sim, a drenagem que a gente precisava, apesar da drenagem ser aberta, né? Então, eu já mostrei esse vídeo, laparotomia, laparoscopia pode ser feito dessa maneira, né? E a gente sempre lava o reto peritônio também para ajudar a sair um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de fragmento, sem muita pressão, mas a gente joga um soro no reto peritônio para ajudar a, a limpar essa região. E a gente conseguiu uma melhora significativa em reoperações e mortalidade com estratégias dessa maneira. Também na década de 2010, e aí também faz parte dos pontos de mudança de estratégia, né? No outro congresso de APBA que a gente foi em Seul, pela primeira vez eu vi alguém falar claramente que o tratamento da necrose infectada, além de ser postergado até 4 semanas, quando indicado, intervenção, a via de escolha é a punção. Ele falava da punção percutânea, mas eu acredito que a punção endoscópica tem um papel bem importante. Tá? Então, aqui é um caso que nós tivemos em Tapecerica da Serra, no HGIS. É um paciente que estava
internado com quadro de necrose pancreática, a necrose de todo o corpo do pâncreas, aí evoluiu com a coleção necrótica aguda e Waldorf necrosis. E aqui, com um mês, ele não conseguia se alimentar e começava a fazer febre, aí aumentava o nível de creatinina. Com um mês, a gente optou por fazer um tratamento endoscópico, né? A gente chamou o nosso endoscopista, que tem muita habilidade, que é o Dr. Luiz Campedelli, né? Ele foi lá e conseguiu, com materiais simples, materiais que você faz tratamentos de vias biliares, né? Então, ele conseguiu fazer um tratamento, né? A vantagem desse caso é que estava muito abaulado o estômago, então era muito fácil de ele chegar lá. Sem ecoendoscopia, né? Ele falou: você fica do meu lado, se precisar operar, você já está lá, se tiver algum sangramento maior, você opera, né? Então foi feito o tratamento com a punção retroperitoneal via parede gástrica, né? E você consegue drenar de uma maneira muito fácil, né? É uma técnica que eu acho muito boa, essa a drenagem endoscópica. E essas drenagens endoscópicas, elas resolvem a grande maioria desses quadros. Eu posso falar de 70% a mais, que não precisam de nenhum outro procedimento na sequência, né? Então, e aí ele colocou essa prótese, né? E a prótese acaba fazendo o resultado final dessa drenagem, né? O paciente ficou internado por mais uma semana, com 5 dias ele estava se alimentando, depois teve alta, foi no ambulatório, estava resolvido o problema. Esse é outro caso que tinha uma coleção junto à parte lateral, né? Aqui é a doutora Camila Marcato operando, e é uma coleção que foi guiada, ela mesma guiou com ultrassom e fez a punção e fez a drenagem dessa coleção, né? E o paciente teve uma melhora, né? Uma melhora significativa, né? Depois que você vê que até sob pressão acabou vindo essa drenagem, né? Então a paciente acabou melhorando bastante, teve alta, voltou depois de um mês, uma coleção retrogástrica, adivinha? Chamei o Dr. Luiz Campedelli, mesma coisa, mesmo procedimento, nova drenagem endoscópica, o paciente também conseguiu ser alimentado e não teve mais complicações, conseguiu receber alta sem maiores problemas. Então, aí o pessoal começou a questionar agora, dessa final da década passada, o início dessa década, questionar, mas será que não vale a pena a gente antecipar? Será que precisa mesmo esperar 4 semanas para fazer essas drenagens endoscópicas, drenagens por punção? Sim, sim. New England, é melhor esperar. Esperar você tem melhor resultado, você tem menor número de procedimentos e você tem, de uma maneira geral, o paciente acaba saindo melhor. Então, vários estudos acabaram indo nessa situação para ver o que acaba sendo mais interessante relacionado ao tratamento e estratégias de tratamento. Basicamente, isso aqui é o que eu falei sobre estratégias de tratamento, né? O tratamento não operatório como importante, postergar esse tratamento o mais tardio possível, com apoio de UTI e cuidados específicos. Esse outro estudo publicado também este ano, avaliando se não seria melhor, até por motivos custo-benefício, tentar a intervenção imediata e não esperar. Também a intervenção imediata não é custo efetiva. Então, vale a pena esperar. Então, esperar é importante. Então, é importante a gente entender a estratégia de que esperar nos ajuda no tratamento desse paciente. Ok, então, tratamento operatório, o que a gente tem? Tratamento clínico inicial é o que deve ser feito, um hemograma, proteína C reativa a cada 48 horas, Marshall ou algum outro score que você prefira. Tratamento operatório, infecção com falência orgânica, postergar, se possível, até pelo menos 4 semanas e considerar step-up approach. Tem vários estudos avaliando tratamento cirúrgico, comparando endoscópico com o step-up endoscópico, o step-up cirúrgico, a endoscopia com laparoscopia. Então, são vários estudos comparando todas estratégias minimamente invasivas. É isso que a gente tem hoje, basicamente, em curso. Então, existe espaço para cirurgia no tratamento da pancreatite aguda? Sim, por isso quem cuida da pancreatite aguda é o cirurgião. E eu defendo muito isso, que o cirurgião que deve cuidar. Por quê? Porque é o cirurgião que vai lidar na situação mais crítica. E ele chegar numa situação crítica
é muito ruim sem saber o que está acontecendo antes. Sendo que a colestectomia na pancreatite aguda, ela deve ser feita. Em 70% dos casos, pancreatite aguda vão ser submetidos à colestectomia. Preferencialmente na mesma internação. Se por algum motivo do hospital não for permitido fazer isso, o paciente já sai com a cirurgia marcada. Cirurgia antes de 2, 3 semanas deve ser evitada, exceto nessas 3 situações que eu falei. Se indicar cirurgia, tentar funcionar antes, que é o Step-Up Approach, e peça ajuda. Peça ajuda, não é simples, esses casos não são simples para ninguém. Né? Então, peça ajuda, porque a gente consegue trabalhar melhor dessa maneira. Ok, e o que acontece depois da tempestade? Você tem toda essa confusão, aí o paciente vai para casa. E aí o que acontece? Eu tive essa dúvida, a gente fez esse estudo mostrando o que acontece depois da tempestade com esses pacientes. E o que acontece? Esses pacientes eles podem desenvolver insuficiência endócrina, insuficiência exócrina, além de comprometimento de qualidade de vida, principalmente relacionado à saúde mental. Então, é um paciente que precisa ser acompanhado depois. Esses pacientes que eu falo, pacientes com necrose pancreática, situações mais graves. Eles precisam ser acompanhados depois, porque a chance de acontecer isso é considerável. Se você não acompanhar, você não vai tratá-lo adequadamente. Ok, então o que que eu deixo de mensagem para vocês? Basicamente, as 3 perguntas: é mesmo pancreatite aguda? Qual a causa e se é grave? Hidratação com zinco e lactato é a melhor estratégia nas primeiras 48 horas. Nutrição via oral ou enteral é muito melhor. CPRE nos casos de colangite ou cálculo impactado. Cirurgia, Step Up Approach. Essa estratégia que se tem hoje, todo mundo faz isso. Mais tarde é melhor. E se for operar, funcione antes, lembrar disto. Tá? Então é isso que eu tinha para falar. Passei um pouquinho do tempo planejado, mas estou à disposição aí se alguém tiver alguma dúvida. E dúvida da pancreatite aguda é bem fácil acontecer, né? Tem uma pergunta da Mariela aqui. Se for necessário utilizar antibiótico, escolha metronidazol, mais meio cipro? Não, a gente usa ou imipenem ou meropenem, um desses dois. Cipro é utilizado junto com o metronidazol, mas a gente tem feito muito menos disso agora. A gente fazia mais isso quando a gente utilizava só na necrose, né? Tem chance de evoluir com infecção. A gente não faz mais essa estratégia, a gente não dá mais antibiótico, a não ser que tenha infecção. Se tiver infecção, já entra com o antibiótico certo. As perguntas, fiquem à vontade. Pode escrever, pode falar. Em breve, saindo nosso consenso SBITE de pancreatite aguda. Obrigado, Júlia. Vocês são sempre bem-vindos aqui, viu? O Ringer, Mariela, uma das coisas que foi visto é que ele reduz a proteína C reativa, assim. Além de estar associado naquele estudo à redução de tempo de terapia intensiva, não tem a gente não consegue saber exatamente quais são os reais benefícios com os estudos que nós temos ainda. Mas quando você pega tudo, parece que é melhor. É melhor por causa disso, porque reduz a resposta inflamatória. Tá? A Larissa perguntando, necessariamente tem que fazer a punção antes da cirurgia? É o que se recomenda atualmente. Se você tiver possibilidade de funcionar ou por endoscopia ou percutânea, é a estratégia hoje. É fazer por a punção. Aí não consegue funcionar por algum motivo, aí você vai lá e opera, não tem problema. Não tenho punção, não tenho como fazer isso. Pode operar, não tem problema nenhum. Tá? Então a cirurgia sempre é uma opção. Por isso, novamente, que o cirurgião que tem que cuidar, tem que ser o comandante. O cirurgião ele não trabalha sozinho, ele trabalha com o intensivista muito de perto. É importante que o intensivista entenda o que a gente está fazendo. Se você não deixar o intensivista no mesmo canal que você, as coisas não funcionam. Porque ele vai te forçar para operar, vai forçar que o paciente está pior, que você tem que fazer alguma coisa. É importante todo mundo entender o que está acontecendo, porque senão você não vai ter o tratamento que você gostaria e vai causar muito estresse para todo mundo.
Doutor, tirar uma dúvida. E, Bruna, Sobre a questão da alimentação, o senhor falou aí sobre a questão da milase, que a gente já não usa mais como parâmetro. Uma das coisas que a gente usava muito como guia era a dor do paciente, né? Eu acho que essa aula também veio para quebrar alguns paradigmas aí, porque o que a gente aprende ainda na faculdade é muito defasado em relação a tudo que já se estuda sobre a pancreatite, né? É, Recentemente eu li alguma coisa sobre pancreatite, a pancreatite leve, já não se tem mais essa espera nem da melhora da dor para poder liberar a alimentação por via oral conforme tolerância. O senhor vê que isso tem uma boa aceitação dos pacientes ou é um pouquinho mais difícil? muito bom esse ponto, viu, Bruna? Porque a nutrição é uma preocupação. Então, o meu parâmetro é 48 horas. É 48 horas, dieta para o doente. Ah, ele está com um pouquinho de dor. Dieta. Dieta hipogordurosa, pode ser uma dieta leve, se você quiser uma dieta líquida, não sei, mas você dá uma dieta hipogordurosa e vê a aceitação dele, né? Normalmente ele aceita. Eu não suspendo, tem gente que faz também, vou suspender o analgésico para dar liberar a dieta. Não, deixa ele com o analgésico, deixa ele com o Buscopan dele ou com a dipirona dele, né? E dá a dieta. Aí, se ele não aceitar, se ele vomitar, aí já passa a sonda também. Porque senão a gente vai ficando esperando, 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 e quando você vai ver, 5 dias, 6 dias sem alimentação. Oi, chefe, Oi, Ju, tudo bem? maravilhosa aula novamente, sempre muito bom. Eu acho que uma coisa também que é sempre uma polêmica, assim, a gente sempre fica um pouco na dúvida, é de quando fazer a colecisteína nas pancreatites graves, que acabam formando pseudocisto e tudo, exatamente ali o timing para a gente programar a colecisteína no caso da pancreatite biliar. Esse ponto também é bem interessante, viu, Ju? Porque assim, não se recomenda fazer a colestectomia no paciente que tem necrose, porque você aumenta a chance de infecção da necrose, mesmo que seja tardiamente. Então é melhor você deixar um pouquinho mais para frente. Deixa um pouco mais para frente. O Marcus Buchler, ele fala que não entende por quê, não sabe exatamente por quê, mas o paciente que tem uma pancreatite grave, ele tem recidiva menos frequente da pancreatite aguda, num período curto de até 6 meses, o que nos dá a oportunidade de esperar um pouquinho Esperar para fazer mais. colestectomia. Tá? Agora, o pseudocisto em si, eu já vi algumas vezes as pessoas falarem, não, vamos esperar para fazer colestectomia, porque às vezes você vai precisar tratar esse pseudocisto, você já faz as duas coisas. Isso. Não, isso aí eu acho que para mim não funciona, porque poucas vezes você precisa tratar o pseudocisto, muitas vezes quando você for tratar o pseudocisto, a técnica que você vai utilizar não é a mesma técnica da colestectomia, você vai fazer muitas vezes tratamento minimamente invasivo, então acho que não justifica esperar e correr o risco, né? Então aí eu prefiro fazer a colestectomia, só por causa do pseudocisto. Mas a necrose não, a necrose não espero. Maravilha. Obrigado, Nicole. Viu, Maria? Podem vir mais vezes, viu? A gente está aqui toda terça-feira, né, Ju? Bruna também. Toda Bruna tá sempre terça, aí. com muitos convidados especiais. É isso aí, tô vendo uma galera aí hoje. Algo mais? Viu, Nicole? O link é sempre o mesmo, viu? Então é sempre esse link, pode só chegar e entrar, tá? Ok? Acho que é isso. Algo mais? Então tá bom, pessoal. Então obrigado pela presença e vamos em frente. Semana que vem estamos aqui de novo, certo? Tchau, tchau, boa noite. Obrigado, Ju, obrigado, Bruna. Boa noite, chefe. Ah, boa noite. Boa noite, obrigada.